noite, pessoal! Hoje a nossa live é sobre emoções maternas, como se preparar emocionalmente para a introdução alimentar do seu filho. E eu tenho uma convidada super especial, que é a Vanessa Ecker. Ela também é nutricionista e trabalha com terapias integrativas. Estou só chamando ela aqui para participar e a gente já começa. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, enquanto ela entra também na live. Eu sou a Rafaela, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, sou nutricionista infantil, né? Minha especialização é em nutrição infantil. Então, eu trabalho desde as questões ali da introdução alimentar e até a criança chegar na sua adolescência. Então, tudo que a gente pode fazer para garantir, né, a saúde da criança ali, com a alimentação, porque a gente sabe que a alimentação é extremamente importante e ela precisa ser bem cuidada, né? A gente precisa estar preparado para oferecer o melhor para os nossos filhos. Enquanto a Vanessa não entra ainda, deixa eu ver aqui. Então, boa noite para quem está chegando agora. Se vocês puderem também encaminhar, né, essa live para mais pessoas, para mais mamães que estão passando aí pela época aí da introdução alimentar. Então, vamos ver. A Vanessa está entrando aqui. Então, a gente vai falar sobre essa questão dos sentimentos, das emoções que surgem quando a gente está nessa fase da introdução alimentar, que é uma fase onde a gente tem diversas descobertas, tudo novidade. Então, boa noite, Vanessa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Oi, boa noite. Tá conseguindo me escutar direitinho? Obrigada. Sim, tudo bem. Aqui tá bem o áudio também, Rafa? Tá tudo tranquilo. Então, Vanessa, eu comecei falando um pouquinho, né, sobre o tema de hoje, que são as emoções aí na introdução alimentar, as emoções maternas, com tudo que a gente tem que lidar nessa fase. Eu me apresentei e gostaria que tu se apresentasse um pouquinho também para o pessoal que não te conhece ainda, te conhecer e saber com o que tu trabalhas. Tá bom. Primeiro eu quero dizer que eu estou bem feliz com o convite. Eu acho que é um tema bem importante e relacionar as emoções, né, em todos os processos da nossa vida é fundamental. Então, obrigada, Rafa, pelo convite. Obrigada a todo mundo que já está aqui, que veio presenciar assim, essa live com a gente. Eu sou nutricionista também, me formei junto com a Rafa, estudamos juntas. É, nesse momento, eu também estou atuando como terapeuta integrativa. Então, como que é a minha abordagem? Hoje, dentro dos atendimentos nutricionais que eu faço, eu incluo as terapias integrativas. Então, eu trabalho com terapia floral, com aromaterapia, cromoterapia e reiki energético. Já trazendo todas essas questões de nível físico, emocional e mental para dentro do atendimento. Então, hoje essa é a minha abordagem. Nutricionista e terapeuta integrativo. Muito legal. Nossa, é bem importante a gente aliar, né? Que nós somos seres integrados, a gente tem que estar cuidando de todas as partes do nosso corpo, nossa mente, o nosso espírito, nossa saúde física também. E acho muito interessante esse trabalho que tu vem desenvolvendo. Sou sua fã, né? A gente estudou juntas e eu sei o quanto que tu se dedica. O quanto se dedica a tudo isso. E quando eu pensei em trazer esse tema, assim, da introdução alimentar, né, surgem nas mães diversos medos, né, várias emoções vão surgindo, e a primeira pessoa que me veio na cabeça, assim, foi trazer você para falar um pouquinho sobre isso, que eu acho bem importante a gente, essa visão que a terapia integrativa traz. Então, né, pode começar o que tu, né, pensou em trazer, assim, que eu acho que as mamães vão aproveitar bastante. Então, só relembrando, né, quem está aqui, envia também para as mamães que estão passando pela introdução alimentar ou que vão passar, né, que a gente sabe que a introdução alimentar ali é o período onde a criança está com 6 meses e vai até os 2 anos de idade. Então, se você conhece alguma mãe que está nessa fase aí com seu bebê, por favor, envia para ela participar também. Isso aí.
Então, assim, ó, Rafa, eu preparei um assunto bem, alguns tópicos bem bacanas que eu acho assim, ó, fundamental para a gente trazer, para a gente poder acolher essa mãe, porque nós já passamos por esse processo, inclusive, né? Sim, Então, assim, além de toda a parte teórica que a gente vem estudando para poder realmente ser um suporte, né? A gente está aqui para ser um suporte, para dar a mão, para apoiar. Em nenhum momento a gente, outros profissionais estão aqui para julgar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente está aqui para apoiar essas mães e ajudar nessa trajetória. E a gente tem aí essa bagagem prática também, né, para trazer. Como foi a nossa, enfim, tudo isso acho que agrega para todo mundo que está assistindo a gente. E eu queria começar falando realmente isso que tu falou, né? Nós somos seres integrados, né? Nós somos emoção, físico e o nosso mental. Então não tem como a gente desassociar, né? Eu vou fazer a introdução, eu só vou focar no ato de se alimentar. Não existe toda a bagagem emocional, né? E as nossas bagagens emocionais, elas são ditadas pelas experiências que nós tivemos, né? Então, nós nascemos e a nossa primeira forma de amor, de forma direta, indireta, é a alimentação, né? Então, a mãe, ela recebe o bebê, no primeiro momento ela leva o peito, né? Então, esse é o primeiro o ato de amor, digamos assim. Então, há uma relação fortemente envolvida com alimentação e afetividade, né? Alimentação e afeto, e a gente não tem que desconstruir isso, pelo contrário, a gente tem que ir fortalecendo isso nos aprendizados que essa criança vai construir junto com a mãe, com a cuidadora, com quem for, responsável pela sua introdução alimentar e pela sua educação, no caso, né? Construir essa história juntos, né? Construir isso junto com ela, com ela. Eu peço só licença para olhar um pouquinho aqui, porque eu anotei alguns tópicos para a gente não passar despercebido, claro, tá? E se então, alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, vai mandando aí para a gente ir conversando junto. Então, a gente precisa entender nesse processo todo que, como a gente é um ser integrado, nós vamos passar por todas as emoções. Então, é normal a gente sentir ansiedade, irritabilidade, raiva, alegria, amor. Eu gosto bastante do filme Divertidamente, que fala sobre todas as emoções e o quanto cada uma das emoções são importantes. Porque não teria como viver só com alegria. Não teria como viver só com medo, só com raiva. A gente precisa de todas as emoções, né? perfeito. E nessa E fase, entender que isso faz parte da nossa E nessa fase da introdução alimentar, a gente passa exatamente por todas essas emoções, né? Tem aquela euforia, aquela vontade várias vezes ao dia. de ver a criança, né? Aquela felicidade quando a criança consegue pegar e come realmente, aquela felicidade de a gente ver a criança explorando os alimentos, né? E ao mesmo tempo vem aquele medo, meu Deus, quantos medos que aparecem, né? Gente, mesmo assim, ó, eu e a Vanessa, nós nutricionistas, né, com os nossos filhos, a gente passou também por todas essas emoções, de medo, de angústia, de não saber se está fazendo da forma certa ou não, né? Até eu decidi vir para a área infantil exatamente quando o André começou, o André, meu filho mais velho, né, começou na fase da introdução alimentar, porque eu me vi perdida, assim, né? As coisas que eu já tinha aprendido na faculdade, parece que estava um branco na minha cabeça e eu já não sabia mais nada. Então eu comecei a estudar mais sobre isso e acabei vindo para a nutrição infantil, né, por influência dele, né, de eu querer saber entender quais são os aspectos da criança, né, entender como que a gente precisa se preparar para esse momento que é tão essencial, né, esses primeiros 1000 dias ali, onde a criança vai estar formando tudo que precisa, né, para garantir uma saúde futura dela. Então a gente passa por essas questões de medo, de alegria, de insegurança, de raiva, né? Raiva de ter preparado uma comida e a criança vai e joga tudo no chão, né? Isso acontece muito. Então, realmente, assim, a gente passa e Sim. é importante a gente saber disso tudo, né? Para se preparar para isso, para quando chegar as fases, a gente saber contornar da melhor forma, né? Para a gente seguir uma alimentação, assim, que seja tranquila, né? É isso que eu sempre busco trazer para as mães, assim, uma tranquilidade de saber o que que é normal, o que que não é, o que que pode ser dado, o que que não pode, né? E essas questões aí de a gente passar por todas essas emoções realmente acontece.
Eu acho assim, né, Rafa, que eu pelo menos na experiência minha, eu me preparei muito para a gestação e para o parto, né? Então eu fiz o que eu precisava fazer, exercício físico, estudei muito porque eu queria um parto natural, sem intervenção, consegui, deu tudo certo, nossa, que foi minha realização. Mas para mim parou ali. E aí depois eu não me preparei para o pós-parto, eu não me preparei para a introdução alimentar. E aí, quando a gente não tem preparação ou não tem suporte, não tem orientação, né? E muitas vezes do profissional mesmo, Sim, uma orientação, porque olha só o quanto tu estuda para te conseguir vir aqui e falar algo com comprometimento, né? Porque informação solta é só colocar no Google e aparece, né? exatamente. Mas assim, com comprometimento já é testado. E aí, se não der certo dessa maneira? Não, a gente contorna, a gente vai por ali. Então, ter esse conhecimento, poder ajudar dessa forma. Porque quando a gente não faz isso, a gente fica à mercê de muitas opiniões. E isso acontece desde o momento em que tu sabe que tu está grávida. A gente recebe uma enxurrada de opiniões, né? Muitas. E as pessoas às vezes não fazem por mal, né? É meio que instinto, né? Dar opinião, falar sobre as coisas. Mas isso a gente tem que entender que a opinião do outro, né, muitas vezes vem carregada da bagagem que ele teve, da bagagem que a outra pessoa teve em relação à sua experiência. E que às vezes não vai ter nada a ver com a nossa experiência, Sim, né? Então, ter esse cuidado de buscar fontes seguras de informação, de buscar profissionais que estão alinhados com comprometimento, com estudo, para realmente, né, assim, ajudar. Como eu falei, não julgar, não dizer faz isso, faz aquilo. Não, é o processo de construção, né? Tu também, como nutricionista infantil, pode dizer é prontamente, é uma exatamente construção. isso. Não tem como pegar a criança e falar, isso aqui, vai fazer isso aqui, não pode mudar. Não, a Não, criança, é meu Deus, ela é um exatamente livro isso. em branco, né? E isso que é o legal de a gente ter É uma construção. um acompanhamento assim com um profissional que está mais ligado nessa área, né? Porque a gente vai seguindo um caminho assim. Ah, tudo bem, né? Cada criança tem o seu desenvolvimento, cada família tem a sua dinâmica familiar, mas existe o que é o mais correto, assim, né? Para ir fazendo, para a gente ir se guiando. E isso, um acompanhamento, né, com um nutricionista que tenha esse estudo, né, para saber como que são as fases da criança, isso ajuda demais, né, porque passa essa segurança para a mãe, porque às vezes, como você falou ali, a gente coloca lá no Google, né, como começar a introdução alimentar, meu Deus, vem uma enxurrada de coisas, vem e opiniões, né, que às vezes se divergem e a gente fica perdida assim, não sabe bem certo o que fazer. E quando a gente tem um auxílio profissional, isso realmente ajuda, né? E também um auxílio na questão emocional, que daí entra a tua parte, né? De ver a mãe como um todo, assim, como um ser integrado, né? E essa coisa que você falou ali de saber lidar com as opiniões que vêm das outras pessoas, isso também a gente tem que estar segura nas nossas decisões para passar a segurança para o bebê e também quando vierem essas opiniões, esses pitacos, assim, essas sugestões, de a gente saber assim, não, olha, eu estou realmente segura de que essa forma é a forma mais apropriada para dar a alimentação para o bebê, né? Eu estou bem comigo mesma, eu paro, eu respiro, eu sinto, né? Eu me conecto com o bebê, eu percebo do bebê quais os sinais que ele está passando, né? Então, isso é muito importante, essa conexão. E a gente só consegue ter essa conexão com o bebê quando a gente está bem. Quando a gente, mãe, né, cuidadora, a pessoa que vai acompanhar esse processo, quando a gente está se sentindo seguro. E é isso que eu quero, né, frisar aqui, essa Sim. importância da gente estar se sentindo segura, né, de saber lidar com esses medos que aparecem, com essas emoções que vão aparecendo. Porque assim, né, Rafa, falando ali sobre expectativas, né? É normal a gente criar uma certa expectativa, né? Mas a gente tem que cuidar um pouco para não vir com tanta sede ao pote, né? Digamos assim. Porque a gente não pode esquecer que nós somos adultos, nós tivemos a nossa experiência. Muitas vezes nós, mães, temos a nossa vida cheia de afazeres, né? Ou estamos passando por alguma situação, enfim, como tu falou, às vezes a gente também não chegou, não está estruturada para esse momento, emocionalmente, fisicamente, enfim, são N coisas.
Mas a gente tem que tentar realmente, como tu falou, chegar com um pouco menos de sede ao pote. Por quê? Porque a gente precisa entender que a criança, ela não vive num mundo ansioso, né? E ela tá ali com o quê? 6 meses. Vamos colocar 6 meses, né? Sim, a idade Alguns ideal para dão sinais começar. um pouco antes, outros um pouco depois. Uhum. Mas vamos ali na média de 6 meses. Então, imagina, um bebê de 6 meses, né? Ele não está nesse mundo desenfreado, né? Ele não está nesse mundo ansioso, nesse mundo que é do adulto. Ele não tem bagagem, ele não teve experiências vividas, ele não está a par dessas opiniões que ficam rondando. Então, ele realmente é uma página em branco. Ele está ali para receber o que o elo dele diz, no caso, né? A família, principalmente a mãe, a cuidadora, enfim, que tem essa conexão maior com esse momento, porque a mãe que está em casa, que está nesse período, né, do pós-parto ali com a criança e tal. Então, a criança ela não está ali para agradar ou atender uma necessidade da mãe naquele momento. Porque nós adultos, a gente, infelizmente, no passar da vida, a gente vai criando algumas crenças, né? E uma dessas crenças é a crença de agradar a todos e a tudo. Então, vem desde lá daquela ideia assim, se tu não comer esse bolo que a tua avó fez para ti com tanto amor e carinho, meu Deus, a avó vai ficar super chateada, Como a né? gente E assim, poxa, como assim? não é Eu tô magoando responsável. nesse nível, né? Imagina, não é responsabilidade da E aí criança o fazer o adulto, adulto se sentir feliz ou se sentir agradado, né? A gente coloca essa responsabilidade que não é responsabilidade da criança. A gente tem que aprender a lidar com as nossas não. frustrações, né? E não incutir isso na criança, essa responsabilidade. Então, isso é bem, bem interessante, assim. Então, e é isso, sabe? A gente tem isso, mas o bebê, ele não tem. Então, ele não tá ali para ficar agradando ou atingindo demanda de outras pessoas. Ele tá ali para passar pela experiência dele. Então, sim, vai ter dias, e assim eu entendo perfeitamente, porque antes conversando com a Rafa, eu até comentei. Eu também criei um cenário A perfeito, gente né? Eu cria. fui lá, eu comprei a melhor cadeirinha, eu comprei os alimentos que eu achava, nossa, isso vai ser fantástico. E preparei, e tinha dias assim que eu me via com a pia cheia de louça, porque eu tinha feito tanta opção, mas tanta opção, que eu passava o dia em função disso, né? Preocupada, e ainda no final do dia frustrada e preocupada, porque ela tinha consumido muito pouco, né? Ou tinha dias que realmente nada, que era só pegar, sentir e jogar, né? Ou esmagar, ou enfim, todo aquele processo natural do aprendizado. E eu ficava frustrada, né? E o bebê não estava frustrado. Então, assim, só para a Imagina. gente entender o quanto realmente Não, e essa parte, assim, a a introdução alimentar não é simplesmente a criança comer. Toda essa experiência que ela passa, isso também é introdução alimentar. É porque a gente vem com aquela crença de que introdução alimentar é a criança comer. E não é. Essa experiência que ela tem de tocar no alimento, de cheirar, de jogar, de saber o que o alimento faz, né? Que barulho que ele faz quando ele cai no chão. Isso tudo faz parte do aprendizado. Né? E a gente, por isso que a gente fala, né, das nossas expectativas. A gente precisa estar mais no momento presente e prestar atenção no bebê, né, para entender esses sinais dele e ter essa informação, né, bem clara, assim, a gente está muito segura disso, de que isso também faz parte da introdução alimentar, isso também faz parte do aprendizado, e que a sim, gente não deve, né, precisa evitar de passar essas nossas frustrações para o bebê. Porque a gente, às vezes, também imagina assim, né? O que tu falou, né? Eu preparei com tanto carinho, né? Passei horas e horas lá preparando e o meu filho foi lá e, meu, nem quis botar na boca. Mas esse nem quis botar na boca, olha o quanto que ele explorou, né? Tocou, cheirou, ou simplesmente olhou. Isso também faz parte, né? Isso também é um aprendizado, também é muito fantástico e a gente precisa respeitar. Né? Então, essa questão da expectativa de a gente preparar um cenário ideal, claro, a gente precisa se preparar, mas a gente também precisa se preparar para caso aconteça de uma forma que a gente não espera, né? Então, pode continuar sim. aí.
para esse momento, né, Rafa, assim, como a gente falou antes, tendo todo esse conhecimento, a gente consegue vir para esse momento mais tranquilo. Que se comeu, comeu, ótimo. Se não comeu, tá tudo certo, né? Por quê? Porque a gente está saindo de 6 meses. E aí, né, também pode falar com muita propriedade. Esse momento, esses alimentos que estão sendo introduzidos, eles não são 100% da nutrição desse bebê. Porque o 100% ainda está com o leite materno, com as fórmulas, enfim, como é cada família. Então, ali está suprindo todas as necessidades, né? O resto é o aprendizado dele, é essa sensação que ele vai ter com os alimentos e é a construção da maneira como ele vai se relacionar com a alimentação. Exatamente. Então, essa fase, ela é muito minuciosa, ela é muito delicada, porque é a maneira como... Poxa, se ele jogar, né? Se a criança jogar, como que a mãe, que é o exemplo da vida dele naquele momento, né? Como que a gente vai reagir? Né? Será que eu vou explodir? Será que eu vou... Às vezes dá vontade, é isso que eu quero dizer também. Emoções é normal sentir. Só que o retorno, né? Quando a gente se prepara, a gente vai para esse momento com todas as cartas na mesa, digamos assim. Então a gente sabe, a gente não está indo para um momento totalmente desconhecido, um cenário que eu não sei o que vai acontecer. Quanto mais informação de qualidade eu tiver, quanto mais informação que vá realmente me ajudar, me acalmar, eu vou mais preparada e eu já vou sabendo que pode acontecer isso ou aquilo e que tá tudo bem, que amanhã é um novo dia. Então, o convite que a gente deixa também é para que essa mãe venha para esse momento e aproveite o presente. Porque a gente sofre muito por causa do quê? Da nossa ansiedade, de algo que a gente já criou um monte de cenário na cabeça, que vai passar fome, que vai morrer de fome, que não vai ter nutrição, vai ficar doente. Isso nem aconteceu. É o primeiro dia da introdução alimentar, a gente já está lá. Já tá, né, apavorada. Né? É. Super apavoradas. Então, baixar um pouco essa ansiedade, vir para esse momento, aproveitar esse presente com a criança, realmente estar ali naquele momento presente, como tu falou, prestando atenção na criança, prestando atenção nela também, nos sentimentos dela, nos sentimentos do bebê, para realmente ser essa troca, essa sensação mais leve, né? Tirar um pouco o fardo pesado da culpa. Você não comeu, não foi porque a tua comida, porque ele não gosta de ti, porque ele não gosta da comida, porque... Não é isso. É algo do processo dele mesmo, né? É algo do processo dele. Então, não precisa ter culpa. Não, é tirar um pouco aquela preocupação. Isso é certo, isso é errado. BLW é certo. Papinha é errado. Não, papinha é certo. BLW é errado. Não existe, né? Funciona para cada família, né? E dá para mesclar, enfim, tu pode falar um pouco disso, né? Sim. E para a gente também, e também cuidar um pouco com o nosso imediatismo, né, Rafa? Porque a gente tem uma questão de ser imediatista. Então, eu quero que hoje, no primeiro dia da introdução alimentar, eu programei banana, brócolis, enfim, e cenoura. Então, realmente vai comer banana, brócolis e cenoura. Se não comer isso, não vai dar certo, né? Não, é ter essas possibilidades, né? E baixar um pouco essa questão do imediatismo, né? Não precisa ser para ontem. Calma, se não for agora, vai ser amanhã, vai ser daqui a um mês. Cada criança também tem, a criança também traz a sua bagagem evolutiva, né? Então ela também tem os passos dela para dar, para ela chegar no que, digamos, o adulto está esperando. Um aprendizado, dela, né? Que ela precisa passar por esses momentos. E assim, tem duas coisas que tu falou aí que eu quero frisar bastante, assim. Então, até 1 ano de idade, a principal fonte de nutrição da criança é o leite materno, ou, no caso, se a mamãe não pôde amamentar, a fórmula infantil. A gente sabe que existem algumas diferenças que são bem significativas, né, do leite materno e da fórmula. Eu vi que teve até uma mãe que comentou ali que se sentiu frustrada, que não conseguiu amamentar, né? Mas assim, olha que é fantástico, a gente precisa sempre incentivar a amamentação, mas olha que fantástico que existe, né, a alternativa também de oferecer uma
uma fórmula infantil que também vai ser a principal fonte de nutrientes até 1 ano de idade. Então, a gente tem esse período ali, né, dos 6 meses até 1 ano, o principal fonte de nutrientes mesmo vem ou do leite materno ou da fórmula. Então, mesmo as mamães que não puderam amamentar, não se sintam culpadas, tá? Vocês estão fazendo também o melhor para o filho de vocês. Quero trazer essa leveza também, né? Se deu para amamentar, maravilha, continuem, né? E a gente também incentiva que a amamentação perdure até pelo menos 2 anos de idade. Né? E se quiser continuar mais, melhor ainda, né? Mas então eu quis trazer isso também para acalmar o coração aí das mamães que por qualquer motivo, né, não conseguiram amamentar. Para as mamães que estão com dificuldade na amamentação e que querem continuar, procurem ajuda também. Hoje em dia, né, existem várias consultoras de amamentação que ajudam, as nutricionistas, alguns pediatras também, ginecologistas também ajudam nessa questão para entender, né, o que a mãe está passando, psicólogas, né, ajudam muito nessa questão, mas se realmente não deu, não tem problema, né, vai para a fórmula infantil e a fórmula ou o leite materno são a principal fonte ali até 1 ano de idade. Então, nesse período ali dos 6 meses até 1 ano, a gente tem que estar ali tranquila de que se o bebê não quis comer efetivamente, ele está recebendo nutriente através do leite. Então, né, tá tudo certo. E outro ponto que tu comentou ali também é essa questão da expectativa, né? De a gente entender que o ritmo da criança é diferente do nosso ritmo. Né? Então, do nosso ritmo de aprendizagem, essa questão da ansiedade, né? A criança vem limpa, vem livre disso. E a nossa reação, né? Foi isso ali quando tu falou, né? Como que a gente vai reagir se a criança jogar o alimento no chão, se ela cuspir para fora, né? Se a gente vem com esse sentimento, com essa reação assim de, não faz isso, ou meu Deus, não, né? Ou de novo jogou fora. Sabe, a gente está colocando na criança, ela vai imprimindo isso, vai guardando no cérebro dela essas reações negativas e ela vai associando a alimentação com momentos negativos. E isso é muito ruim de a gente fazer, porque nesses primeiros 2 anos de idade, a criança está fazendo a maior parte das conexões cerebrais. E tudo que ela está passando nesse momento vai ficar imprimido nela. Né? E às vezes a gente vem assim, muito das nossas emoções também vem de como que a gente recebeu a nossa introdução alimentar, como foi a nossa introdução. Então, quando nós éramos criança, se a nossa mãe forçava a gente comer, né, como que era a emoção da nossa mãe, isso a gente traz. E quando a gente vai alimentar o nosso filho, tudo isso vem à tona inconscientemente. A gente não sabe, né? A gente não lembra conscientemente, não, a minha mãe me deu assim, ela reagiu dessa forma. Não é consciente, a gente não lembra, mas tá lá no inconsciente e a gente acaba reproduzindo isso para nossa criança também. E a gente precisa quebrar esse ciclo. E a gente só quebra esse ciclo se a gente volta para o momento presente e a gente se sente segura das nossas escolhas e das formas como vão acontecer. Né? Então, é bem interessante. Deixa eu ver aqui mais as perguntas. Isso que tu falou agora é bem importante porque a gente consegue fazer uma análise sistêmica desse processo, que é o quê? Até eu falei sobre isso um pouco no Instagram essa semana passada. Esses estados de explosão, eles não dizem respeito ao adulto, né? Eles se remetem à nossa criança. Então, assim, se a gente parar para pensar, quem tem ataques de grito, né? Ataques de grito, de birra, de aquelas explosões, ele é muito característico da criança, porque o adulto no presente, ele não age dessa maneira. O adulto no presente, ele recebe aquela situação e ele dá um jeito, né? O adulto tá ali para dar um jeito de resolver. Então, quando a gente tem essas explosões, realmente é algo lá da nossa infância que ativou um gatilho emocional. Então, essas crenças, essas coisas que tu falou, que vão ficando impressas no nosso inconsciente, é exatamente isso. E aí, quando dá o gatilho, é que a gente tem a explosão. Então,
nesse processo todo é muito importante esse autoconhecimento, né? É uma grande transformação na vida da mulher. É muito grande mesmo, porque é desde lá do momento em que ela recebe o resultado, né? Por mais, nossa, eu queria muito, eu estava anos tentando. Não importa se foi um resbalo ali ou se estava anos tentando. A partir do momento em que você engravida, vem todo o turbilhão emocional. E não só emocional, como físico, como as mudanças físicas, né? Hormonais e toda a questão física também. Então, essa mulher, ela tá ali ainda saindo ali do pós-parto dela, né? Ela às vezes não está com o corpo como ela gostaria de estar, às vezes ela não está se sentindo bem em relação à sua imagem pessoal, então ela também tem as coisas dela, né? Independente dela ter o bebê ou não, ela não deixou de ser mulher, de ser esposa, de ser profissional, né? Então esses também são todos os papéis de vida que a gente assume, né? A mulher principalmente tem muitos papéis. Então eu falei bem breve de alguns ali. Então, mãe, filha, irmã, esposa, profissional, nós temos muitos papéis. E há uma cobrança inconsciente mesmo, muitas vezes externa, mas muito da grande maioria das vezes interna. Uma autocobrança em que temos que ser 100% em tudo. Então, como que a minha filha, né? Agora falando um pouco da gente, eu sou nutricionista, como que a minha filha não vai se alimentar direito? Como assim não vai comer banana? A minha filha, por exemplo, não come banana. Eu tentei de todas as formas possíveis e imagináveis. Ela não gosta. Ela gosta de manga, por exemplo, e mamão, que eu não gosto. Que eu Sim. nunca comi na gestação. Né? Então, assim, por quê? Porque isso também que a gente tem que entender é que teve coisas, por exemplo, que não foram oferecidas na minha infância e que hoje, mesmo sem eu gostar, eu ofereço. Né? Então, todo esse conhecimento que eu acredito que, né, que tu também traga para a consulta ali contigo, do quanto é importante a gente oferecer, né? Ter persistência. Esse é um momento assim que testa bastante a gente, né? E os nossos gatilhos emocionais vão vindo, mas a gente tem como se preparar, a gente tem como se sentir mais segura, a gente tem como estar mais calma para esse momento não se tornar turbulento, e sim um processo de aprendizado, que vai ter erros, vai ter acertos, a gente vai moldando aqui, moldando ali, e os dois vão aprendendo, e a criança vai tendo a sua relação com a alimentação de forma mais tranquila, né? Sem a cobrança de ter que agradar alguém, e também o mecanismo ali da saciedade, né, Rafa? Então, não ficar empurrando a comida a qualquer preço. E muito cuidado também nessa fase de ficar, como é que se diz? Não é compensando, dando, se você comer isso, você Fazendo ganha chantagens, isso, né? né? Então, Fazendo umas chantagens emocionais, assim, né? Tem a chantagem emocional, que é muito comum, né? De, a mamãe vai ficar feliz se você comer alguma coisa. E tem também aquelas trocas, né? Se você não comer, você não vai poder ir na casa da vovó, ou enfim. Né, que também a gente sabe que acontece muito e a gente precisa se policiar para não fazer isso, né? Porque a relação da criança com os alimentos está sendo formada, né? E se a gente criar essas chantagens, ou vai poder comer algum docinho depois porque comeu o prato todo, né? Isso, se a gente vai criando isso na criança, ela vai, quando se tornar adulta, assim, ela vai fazer algumas trocas, algumas coisas assim, por essa forma inconsciente que ela foi recebendo, né? E a gente tem que evitar isso ao máximo. Então, essa questão ali tu falou, né, de persistir em algumas vezes, claro, a criança ela vai ter suas preferências, né? A gente também tem coisas que a gente não gosta de comer, mas a gente precisa persistir assim na questão de não forçar a criança a comer, por exemplo, a banana, né? No caso da tua filha. Minha filha não come banana, então eu vou empurrar a banana de qualquer jeito para que ela coma. Não, a gente precisa respeitar, mas a gente precisa oferecer essa banana de diversas formas. Não só a banana em formato de banana,
A gente pode oferecer a banana amassada, a banana picada, a banana quente, a banana gelada, fazer uma vitamina de banana, fazer um bolo de banana, misturar a banana na salada. Então, assim, com todos os alimentos, a gente pode oferecer e a gente deve, né, oferecer ele de diversas formas para a gente saber que não, olha, realmente tentei de todas as formas e minha filha não gosta. E tá tudo bem, vamos respeitar que ela não goste. Mas também não é por essa razão que eu nunca mais vou oferecer banana na vida, né? Então eu posso, daqui a um tempo, vou lá, tento oferecer de novo, para ver, porque a gente vai mudando também as nossas preferências alimentares com o tempo, né? Então essa questão da persistência e da insistência não é de uma forma forçada, de você forçar a criança a comer, mas é de realmente não desistir nas primeiras tentativas, porque a criança, de início, ela vai rejeitar muito. É fisiológico dela, ela empurrar, num primeiro momento, ela empurrar o alimento para fora. E às vezes a gente enxerga isso como, ai, não gostou. A comida que eu preparei, não, ela não gostou, não gosta do meu tempero. Aí a gente já fica naquela, né? Ai, meu Deus, meu filho não gosta da minha comida. Já vem de novo aquelas expectativas, né? De a gente querer ter o nosso ego confortado ali, né? E na verdade é um processo da criança, é a criança que vai passando por isso. Né? Então, acho que é legal a gente trazer de novo isso, né? De respeitar a criança e de ter a insistência, a persistência, mas de uma forma leve, né? Então, só para frisar bem isso. E assim, a gente recebeu ali umas mensagens, né, que a gente foi colocado em alguns grupos e Sim, tal, e uma delas que me chamou a atenção, que falava sobre o bebê, ele tá no peito e aí ele vai aprender uma nova forma de alimentação. Então, algo que é importante a gente falar também é que nesse momento é um novo ciclo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, antes, essa mãe que sabe Deus quantas dificuldades e quantas pedrinhas foi tirando do seu caminho aí nesse processo todo, e aí conseguiu amamentar, enfim, né? Ou não, ou pela fórmula mesmo, mas tá ali o tempo todo cuidando desse bebê, né? Todas essas emoções envolvidas, ela estava confortável nesse momento. Então, ela ficou ali, né? A gente passa tudo que é novo, a tendência é gerar um medo, né? O primeiro impulso do novo é o medo. Por quê? Porque aí eu não tenho conhecimento do que vai acontecer, eu não sei como é que é o caminho. Então gera essa sensação mesmo, né? De desconforto, de insegurança, de querer ficar onde está, né? Porque é mais seguro, porque eu conheço. Só que na maternidade não existe ficar onde está. Na maternidade a gente precisa avançar é nos caminhos. Não sempre uma tem uma escolha. evolução, Eu né? não vou dar não, né? A gente é meio que forçado a passar pelas etapas. E a introdução alimentar é uma etapa. Então, eu estou encerrando, digamos, essa etapa. O bebê ainda continua no peito, ele ainda continua na fórmula, mas eu já estou passando de fase, né? Então, eu estou indo para um território novo, eu estou indo para experiências novas. Então, isso vai gerar, é normal que isso gere algum tipo de medo. O que a gente não pode fazer, e aí a gente precisa se autoconhecer e buscar, se for necessário, orientação, ajuda e tudo, é que esse medo nos paralise para que daí ele não trave os processos. Então, assim, se eu chego muito carregada desse medo, essa criança também vai ter medo, muitas vezes, né, de experimentar o medo. E como você falou, a minha reação diante da primeira reação também diz muita coisa. Então, se eu brigo, então o que fica impresso? Eu não vou mais nem encostar nisso, é de forma Exatamente. inconsciente, né? Porque pô, na minha mãe, no caso, né? Então, e sair desse ciclo, ela até comentou aqui, daí a criança automaticamente, no momento que ela vai consumindo mais alimentos, muitas vezes ela vai deixando o peito, porque é o natural, né? Ela vai deixando até que ela fique só na alimentação. Claro, tem todo o caminho pela frente, mas ela já vai começando esse processo e muitas vezes isso também gera um pouco de desconforto na mãe, que até então era a sua única fonte de sobrevivência e nutrição, né? Então, está me deixando para uma nova fase. E não é consciente, né? Como a gente conversou. É inconsciente mesmo, é um sentimento de abandono,
né? A criança está saindo dali, está experienciando novas situações e sempre vai ser assim na vida da criança, né? Agora, no começo ela fica só no colo, daqui a pouco ela não quer mais colo, e daí como assim não quer mais colo, Aham. né? A Então, a gente gente fica vai com esse tendo receio, essas né? sensações. De que, ai meu Deus, antes tudo que Aham. tinha aqui no peito era suficiente, né? E de repente agora não. Então também vem esse sentimento na mãe, assim, de que, poxa, e agora? Qual que é o meu papel aqui, né? Como assim? Ela vai me abandonando, né? Também surge isso, né? E a gente precisa se preparar, né? A maternidade, assim, como tu falou bem lá no comecinho, né? Às vezes a gente se prepara muito para a gestação, para o parto, e depois a gente se vê num mundo meio perdido, assim. Então é importante a gente conhecer como que são as fases da criança, quais fases do desenvolvimento ela vai passar, para a gente ir se preparando também, né? Para não chegar de surpresa, assim, porque de repente vai chegar um momento que o meu filho vai querer agir de uma forma que para mim é diferente do que eu imaginava que ele ia agir. Né? Então a gente precisa estar consciente disso, de que ele é um ser diferente de você, né? Porque às vezes a gente também acha assim que a gente está criando de uma forma, então ele vai seguir exatamente da forma que eu quero. E isso, me desculpa, mas não acontece. E, né, e eu percebo bem isso, assim, como cada criança reage de uma forma diferente também, né? Porque a gente tá diferente. Eu digo isso assim, quando a gente é mãe de mais de um filho, né? O como é diferente, como eu era uma mãe diferente para o André do que eu sou uma mãe hoje para o Noah, porque eu fui coletando experiências, fui passando por momentos diferentes, que hoje em dia, com o Noah, a introdução alimentar do Noah foi muito mais tranquila para mim, né, do que como quando foi com o André. Com o André, nossa, cheia de expectativas, né? Quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente vem assim com as expectativas lá em cima, né? Achando, né, como que vai fazer. Quando vem o segundo filho, parece, né, dá a impressão, eu até conversei com algumas amigas minhas, assim, que dá a impressão de que, nossa, não tem necessidade de eu ficar tão, né, preocupada em seguir, como tu falou ali, né, tem que ser o BLW, ou não, meu Deus, não pode ser a papinha. Não, vai ficando mais leve. Só que ao mesmo tempo, quando vem segundo filho, a gente também não pode largar de mão e achar assim, não, já passei isso com o primeiro, então tá tudo tranquilo, vou saber como fazer. Porque não é assim, porque a criança vai vir com outras, né, outras necessidades diferentes, você tá com uma bagagem diferente, então é tudo novidade de novo. Né? Porque para o bebê não importa se ele é primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, para ele é tudo novidade. A forma que a gente vai lidando é um pouco diferente. Mas a gente precisa respeitar isso também, né? E não achar assim, quando a gente tem mais de um filho, achar que, não, agora tá tudo certo, já sei o que fazer e deu, acabou, né? A gente também precisa se preparar, porque a criança vai apresentar também ali as suas reações e a gente vai ter que saber lidar com tudo isso, né? Sim. E Rafa, eu trouxe um livro aqui, depois até se tu quiser colocar lá. Não sei se vai aparecer, que é A Coragem de Ser Imperfeito, Uhum. da Brené Brown. Por quê? Esse livro é um livro adulto, não fala sobre crianças, mas assim, fala sobre nós, né? E ela é uma autora mulher, então ela traz bastante exemplos de mulher e da vida dela também. Porque a gente tem que entender que não, que tá tudo bem falar das nossas vulnerabilidades. Uhum. E é por isso que também a gente está aqui para falar isso, né? Que tá tudo bem se o dia não foi legal, que tá tudo bem se você ficou triste, que tá tudo bem se você precisar pedir ajuda, né? Se você precisar deixar que naquela refeição o pai dê a refeição para você ir lá e tomar um banho e chorar um pouco porque você se frustrou, né? Então, assim, tá tudo bem, né? É como tu falou, a gente quanto mais se preparar, tanto o nosso emocional, quanto em termos de conhecimento para esse momento, vai fazer a trajetória ser mais tranquila para o binômio, né? Para a criança e para a mãe. Mas nós somos emoções, nós somos sentimentos, então vai ter esses dias. E a gente não precisa se cobrar tanto assim, né?
às vezes, estar arrasada por dentro. E não só por aquele processo. Porque, como eu falei, muitas mães, por exemplo, voltam a trabalhar quando a criança tem 4 meses, porque a licença maternidade é só 4 meses no privado. Então, a criança nem começou a introdução alimentar. Né? E aí ela vem, às vezes, externamente, com N coisas na cabeça, com N preocupações, e talvez aquele dia ela não esteja legal, e tá tudo bem pedir para outra pessoa fazer. Uhum. Né? Isso não torna menos mãe ou né, Uma uma mãe mãe pior, ruim, né? né? Não vai gerar esse tipo de impacto, não tem essa relação. Eu sempre digo que o amor, ele está em outro patamar, não tem relação com isso, né? Não é um dia, um episódio que vai fazer com que não haja amor. Muitas vezes, eu também falo isso, às vezes eu fico cansada, às vezes eu quero que a minha mãe pegue minha filha e fique um dia com ela, Sim, porque eu tô cansada, né? E assim, não é porque eu não amo ela, não é porque eu não quero ela, não tem nada a ver com amor, né? exatamente. Então, para as mães se sentirem também acolhidas em relação a isso, de falar sobre as suas vulnerabilidades. Nós, profissionais, também estamos aqui para isso. A gente está aqui para dar suporte para essa mãe, para que, como tu falou lá no início, para que essa mãe se sentindo bem, se sentindo segura, o reflexo dela vai ir na criança. E a criança vai sentindo tudo isso. E aí ela vai criando o seu processo também de forma mais leve, mais tranquila, né? Então, o pedir ajuda eu também acho bem importante, porque muitas vezes a gente fica carregando o mundo nas costas, porque a gente acha que não tem... A gente quis o filho, né? Que muitas vezes pessoas acabam falando, né? Mas tu não queria, Aham. né? A parte de fazer é boa, mas Ai, aquelas não. coisas todas que falam, né? Assim, sim, eu queria e eu quero, eu ainda quero o meu filho, mas nesse momento eu tô cansada, né, eu preciso de ajuda, né, a rede de apoio, o suporte, tudo isso é fundamental para essa mãe se sentir tranquila também em relação a isso, né? Não precisa depender tudo dela, né? Não precisa ficar tudo sobre ela. E nesse outro lado, a mãe também aprender um pouco a soltar um pouco o controle, né? Exatamente. Porque a gente também tem a mania de. Não é que é uma mania, é que ter as coisas no controle faz com que a gente se sinta mais segura. Porque se não está no meu controle, eu tenho um pouco de insegurança. Só que muitas vezes eu preciso, como tu falou, o Noah é diferente do André, Exatamente. né? Então, o que às vezes tu fazia com o André, tu vai ter que fazer o outro caminho, o caminho inverso com o É. Noah, por exemplo, Uhum. né? Reaprender algumas coisas. E isso a gente está falando de duas nutricionistas que tiveram uma cadeira só sobre o materno-infantil, Uhum. né? E assim, a gente tinha bastante conhecimento. E para nós foi o mesmo processo, Sim, porque nós né? somos Por quê? Porque a gente é humanas, ser né? humano, porque a gente é mãe, Porque os medos vão surgindo, né? né? Os desafios vão aparecendo na nossa vida. E claro, fica mais fácil quando a gente tem o conhecimento, né? Mas quando a gente se vê ali que, né, aflora a emoção ali, vem aquele sentimento e às vezes a gente não sabe muito bem como lidar com aquilo, né? É muito natural isso, né? Por mais que a gente estude e tudo mais, quando aflora o sentimento, a gente tem que parar e observar. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente tá se sentindo bem, né? E assim, não é aquela coisa de maternidade linda, que você acorda linda, acorda com um sorriso no rosto, né? Quantas vezes isso acontece? É muito raro, né? Acordar já assim, ai, que dia lindo. Mas o que que a gente precisa fazer? É se autoconhecer, né? Saber quais são os nossos limites, saber procurar ajuda, né? Bem importante isso que tu falou. A gente se sentir humilde o bastante para pedir ajuda, né? A gente não precisa carregar o mundo nas nossas costas. A gente pode sim pedir ajuda para o nosso companheiro, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ou às vezes, poxa, sou mãe solo, né? Não tenho ajuda em casa, mas pode ter uma rede de amigas que podem ajudar. Pode ter profissionais que podem ajudar, né? Então, sentir que você não, por mais que você esteja sozinha em casa com seu filho, você não está sozinha. Você pode sim pedir ajuda, né? E é importante, é necessário, né? A gente não é porque nós somos mães que nós somos responsáveis, únicas responsáveis ali pela saúde do nosso filho, né? Não, a gente precisa cuidar também da nossa saúde emocional para conseguir cuidar do nosso filho, né?
Eu vi que teve, deixa eu só ver, porque o nosso tempo está quase acabando. Teve algumas perguntas aqui, eu só vou voltar um pouquinho. Enquanto isso, tu pode ir falando, só vou voltar um pouquinho aqui para ver se teve alguma pergunta. Eu só queria pontuar também nessa parte dessa construção, né? Quanto mais leve ela é, quanto mais uma troca de aprendizados ela é, que a criança também nesse momento ela começa a aprender um pouco sobre autonomia, né? E confiança, porque essa mãe está dando confiança e ela aprende muito relação sobre confiança. Então, hoje eu atendo, por exemplo, no consultório, até agora me veio na memória esse caso, de uma pessoa, um homem, que hoje ele tem vários problemas, digamos assim, ele tem limitações na questão de confiança na vida dele, porque a relação com a mãe, com a cuidadora na época, não foi fortalecida nesse ponto, né? Então, assim, claro, a gente vai trabalhando e vai tratando isso. Mas nesse momento também é um momento bem grande de confiança, né? Dessa mãe depositar essa confiança na criança, né? Deixar ela pegar, deixar ela sentir, levar a boca, voltar, levar a boca e voltar, porque o nosso corpo também é bem sábio, né, Rafa? Então, assim, a gente tem aquele mecanismo, agora esqueci o nome, depois tu fala que tu tá mais nessa área, que é do engasgo, né? Ah, Que sim, é um reflexo, né? De isso, reflexo de proteção. gag que a gente chama. A gente tem isso, é natural da criança, Então, né? assim, isso que a gente está falando aqui sobre estar no presente, no momento ali presente, estar atento àquilo, é exatamente para ter esse limiar do que é normal acontecer e do que, opa, acendeu uma luzinha, né? Então, assim, ter essa confiança. Tem um momento que a criança vai sentar, que aí é o momento que ela vai estar pronta, e pode ser que não seja nos 6 meses, aí também você pode falar um pouquinho, né? Então, também não precisa cravar o relógio ali, não. Completou 6 meses hoje, meia-noite. Amanhã de manhã estou começando a introdução alimentar. Não, é entender essa leveza da criança, entender esses processos. E eu consigo fazer isso, como tu falou lá no início, quando eu estou em paz com a minha escolha, quando eu estou munida das minhas informações e quando eu estou tranquila em relação ao processo que vai acontecer, né? Eu tiro toda essa ansiedade e deixo as coisas irem fluindo, né? E claro, se em algum momento acender a luzinha, eu vou pedir ajuda, Com né? E aí certeza. tem vários profissionais aí. Ah, Isso que tu comentou, assim, dos sinais de prontidão, né, para saber se a criança está apta já para receber alimentação, porque, como tu falou, assim, cada criança tem um desenvolvimento único, né? A gente tem os marcos de desenvolvimento que são uma média ali de quando que acontece, e ali quando a criança está com 6 meses é a média do tempo que ela está pronta. Então, ela consegue se sentar sozinha, sem ter apoio, o pescocinho dela tá firme, né? Isso tudo a gente precisa observar para segurança, né, na hora de oferecer. Outro sinal, né? A própria linguinha tem a criança quando é mais novinha, ela fica com a linguinha para fora bastante tempo, assim, né? Que é a protusão de língua que a gente fala. E conforme vai chegando perto dos 6 meses, isso vai parando. Isso é importante antes dos 6 meses porque ela usa esse movimento para fazer a sucção no peito, né? E conforme ela vai chegando perto da época, o nosso corpo é perfeito, né? Então, quando vai chegando perto da época que ele está pronto para receber alimento, essa linguinha também vai ficando mais para dentro da boca, né? Então, isso também é um sinal indicativo de que a criança pode começar. Então, a gente precisa observar, a gente precisa estar conectada com o bebê para a gente observar esses sinais também, né? Para ver se ele realmente está pronto. Não é simplesmente a idade cronológica, 6 meses cravado, eu vou começar. A gente precisa ver, ele está sentando sozinho, ele tem controle da cervical, né? Como que está essa questão da linguinha ali? Consegue virar a cabeça sozinho? Isso é importante até para a gente evitar os engasgos também, que é um dos medos, assim, número 1 que aparece para mim, né? Até hoje eu fiz uma postagem de uma cliente minha que ela se consultou comigo e o principal medo dela era essa questão do engasgo. E daí eu fui conversando com ela, fui descobrindo, né, que ela já tinha passado por alguns momentos assim, que ela não né, que ela estava insegura de saber como lidar se por um acaso a filha dela engasgasse,
né? Então eu fui demonstrando, mostrei a questão dos cortes seguros, né? Mas assim, falei de toda essa questão que é mais técnica, mas a gente focou muito nessa questão emocional também, né? De como ela fazer para minimizar isso, esses riscos fazendo os cortes corretos, estando ali presente, mas ela se sentir segura também, né? Ela se munir dessas informações para ela se sentir segura. E, assim, surtiu muito efeito essa nossa conversa que a gente teve, porque eu fui vendo que ela foi se sentindo realmente, né? Ela foi vendo assim, não, realmente, Rafa, não. Eu sabendo disso, eu fico muito mais tranquila. Né? Então, por isso que a gente fala assim, procura ajuda, né? Se você tem algum receio, algum medo, assim, procura ajuda, não se sinta, né? Ai, meu Deus, né? Eu não vou saber como fazer. Procura ajuda. E procura de pessoas que vão realmente te ajudar, né? Às vezes, colocar só lá no Google vai aparecer um monte de coisa que às vezes deixa a gente até mais insegura ainda, né? Então, a gente também tem que cuidar com isso, da onde que a gente está buscando essas informações, né? E assim, né, Rafa, tem até uma música que diz que a felicidade está no caminho, né? Então, assim, olha quantas coisas tem para aproveitar nesse caminho. E a gente, às vezes, fica com o pensamento fixado só no resultado final. Só no comer, 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 o tanto que eu, adulto, acho, né? E, assim, é o adulto que está servindo essa criança. Então, às vezes, eu vou colocar uma quantidade que nem cabe naquele estômago, É. naquele momento, né? E ainda eu como tudo, né? Então, assim, o meu pensamento tem que sair de estar fixado que, eu só vou me sentir calma e tranquila se ele comer toda a banana. Não, se ele lamber nesse momento, se ele sentir, se ele pegar, se ele esmagar e botar essa mão na boca, ele já está tendo a sua experiência. Então, aproveitar esse caminho, né? Aproveitar todo esse aprendizado, porque com certeza é um ponto bem primordial nessa relação, nesse binômio, né? De confiança, de autonomia, de aprendizado, tanto da parte afetiva também, como essa mãe está se relacionando, o que ele vai aprender em torno das emoções em relação à alimentação. Então, tem muito aprendizado no caminho. A hora que chegar lá, naquele resultado final, vai ser só mais um componente. Não ficar atrelada e fixada que só vai estar bem, só vai se sentir confortável se chegar em tal resultado. Porque talvez o resultado da cabeça da gente, né, nem vai chegar. Vai chegar outro resultado, de outra maneira. Então, aproveitar todo esse processo, estar mais presente, estar ali conectado, né, vai trazer benefícios para os dois. Os dois estão aprendendo, os dois estão crescendo, evoluindo, né? E a partir do, e a cada evolução também do bebê, a mãe também vai ficando mais segura, né? Então, na mesma medida que ela dá essa confiança, ela vai recebendo, né, Rafa? Ela vai recebendo essa confiança de que tá tudo bem, ela vai vendo que ele tá ganhando peso, que a saúde tá tudo bem, né? Então, aos poucos vai ficando realmente mais tranquilo, né? Aproveitar o momento, né? Se divertir junto com a criança ali. Se ela se sujou, se diverte junto com ela, né? Esteja ali no momento, ao invés de ficar preocupando realmente assim com esse resultado final. Aproveita agora. É uma fase muito gostosa. Que se a gente tá segura e tranquila, ela é sim uma fase gostosa. Se a gente não tá segura, se a gente tá cheia de medos, ela se torna uma coisa chata, assim, ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou oferecer, eu não sei o que fazer. E daí isso vai ficando complicado, né? Uma coisa que era para ser leve, tranquila, vai ficando maçante, vai ficando assim ruim de se lidar, né? E todos esses sentimentos envolvidos vão também repercutir na forma como essa criança, quando for adulta, ela vai se relacionar com os alimentos. Né? Então, de repente, né, dependendo de como foi a introdução alimentar ali, ela vai ser um adulto que vai estar cheio de culpa na hora de comer, né? Vai estar cheio de ansiedades. Então, isso tudo a gente consegue já ir modelando ali na parte da introdução alimentar. Então, a gente, né, sempre fala assim, aproveita o momento,
vai com tranquilidade, vai munida de informações que isso vai te dar tranquilidade, mas aproveita o momento presente, né? Esteja ali com a criança, que a criança é o ser que mais está no momento presente, né? Ela está ali, ela não está preocupada com o que vai acontecer daqui a 2, 3 dias, ela está vivendo aquele momento e é uma oportunidade maravilhosa para a gente aprender com os nossos filhos, né? A também voltar para esse momento. Então, Vanessa, eu quero te agradecer demais, né? Eu adorei esse nosso bate-papo. Acho que ia render muito mais tempo também, mas acho que, né, já está aí um horário legal. Também preciso voltar aqui para os meus filhotes. Mas quero te agradecer, assim, foi maravilhoso todas essas reflexões que tu trouxe. Fica o convite aí para quem não segue a Vanessa ainda, então, né, vai lá no arroba dela, já começa a seguir, é Vanessa Ecker. Então, ela sempre traz assim conteúdos maravilhosos dessa questão de ver a mulher, né, de ver o ser humano como um ser integrado, né? É maravilhoso o trabalho que ela faz. Então, sigam a Vanessa, que vocês vão gostar muito, né? Tenho assim um grande prazer, uma grande honra de trazer a Vanessa, que estudou comigo lá, passou um monte de perrengue na faculdade, a gente ia sempre se ajudando, né? E a amizade continuou aí. E a gente tem, cada uma foi seguindo um caminho e hoje em dia a gente está voltando aí a se encontrar, né? Que os nossos filhos estão trazendo essa oportunidade para a gente também. Então, quero te agradecer muito, agradecer ao pessoal que acompanhou aqui, né? Que ficou durante a nossa live. Quem estiver assistindo depois também, quero agradecer, né? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todo mundo e qualquer dúvida a gente está aqui também, né? Isso, pode mandar mensagem no nosso direct que a gente responde, tá joia? Muito obrigada, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.